Oi, Alex. Boa noite. Eba, eba. Tudo bem por Tudo aí? bem? Graças a Deus e com Tudo você? certo. Também, tudo certo por aqui. Vamos lá. Essa live tem o pessoal que vai acompanhar a gente agora ao vivo, tem o pessoal que assiste depois. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem é o Alex Oliveira? Alex Oliveira é um apaixonado por vidas, uma pessoa desesperadamente apaixonada por vidas, apaixonada em ajudar pessoas a encontrar o seu propósito de vida, a encontrar o seu porquê, o seu motivo, o seu grande motivo. Porque eu acredito que as pessoas são mais felizes, mais completas na sua plenitude, quando elas sabem o verdadeiro motivo, ou seja, o único e precioso motivo pelo qual elas nasceram. Então, o Alex Oliveira é essa pessoa que tem essa habilidade, especialidades que ajuda as pessoas a encontrarem a sua resposta do seu porquê e como colocar o seu porquê para ter resultados na vida, tanto financeira, profissional, amorosa, relacionamentos. Esse é o Alex Oliveira. Você Simples trabalha assim. com propósitos de vida. Propósito de vida. E Eu para gosto de você, dizer, eu gosto de dizer assim, tá, Marcela? Eu gosto de dizer assim na simplicidade. A gente poderia falar aqui, eu sou Alex Oliveira, fiz formação. Ah, não, eu sou uma pessoa comum que é apaixonada por vidas, que quer ajudar as pessoas a ir para o seu próximo nível. É isso. que encontrou o seu propósito. Sim, para isso eu precisei encontrar o meu propósito. E para você, o que significa propósito? Já que você fala tanto e trabalha tanto sobre ele. Propósito, vamos lá, vamos para a parte primeiro literal, né? Vamos para a semântica da palavra. Propósito é um motivo, um motivo que te dá uma força maior. Então, propósito tem um propósito de emagrecer, por exemplo. Então, eu tenho uma meta de emagrecer. Eu crio um propósito que vai trazer diversas outras situações para eu emagrecer. Então, o propósito de emagrecer leva ao quê? A eu estudar como emagrece, a descobrir o meu biotipo, a passar no nutricionista, descobrir uma academia, um personal. Então, todo o propósito que a gente define na vida precisa ter um processo, precisa de outras ferramentas para viver. Quando nós respondemos sobre propósito de vida, aí a conversa fica um pouco mais profunda, porque é um mergulho, um processo de mergulho interior que a pessoa precisa caminhar para conseguir vivenciar o propósito de vida. Tudo Respondi? quando se trata. Respondido. Tudo quando se trata. Tudo aquilo que trata-se de vida é muito mais complexo, né? Sim, eu concordo com essa sua afirmativa, Mar, porque o ser humano é complexo e Sim, cada ser humano é um universo diferente, né? sim. E na sua jornada, você já conseguiu entender, ou pelo menos já viu algo que fez você compreender o porquê que as pessoas têm tanta dificuldade de encontrar o propósito delas? Sim, sim, e temos explicações científicas para isso, né? Aprendi de forma empírica muita coisa, mas vamos para termos científicos. Segundo a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta nascida da junção da psicologia com a neurociência, segundo a PNL, existe uma máxima que nós falamos da PNL que ninguém vence o ambiente, né? Então, onde nós convivemos, nós nos tornaremos parte daquele meio. É isso que diz essa máxima. Onde nós convivemos, nós nos tornaremos parte daquele meio. A não ser que algumas variáveis aconteçam, que mesmo naquele meio a gente pode estar fazendo coisas diferentes. Mas na sua maioria, nós somos parte do nosso meio. Então, o porquê que muita gente não busca, ou quando busca, tem dificuldade de encontrar o propósito? Porque o meio ao qual ela está inserida não é um meio que de fato vive por propósito. Porque se fosse um meio onde as pessoas vivem por propósito, de forma empírica e quase que automática,
essa pessoa também iria descobrir o propósito dela. Por isso é tão importante as pessoas que querem viver de propósito, querem viver com propósito, e seja no meio de pessoas que também vivem de propósito, vivem com propósito. Mas, Alex, é tão difícil achar pessoas que vivem por propósito. Muitas pessoas acham que estão vivendo por propósito e não estão vivendo. Como que eu faço? Não é tão fácil assim eu mudar de cidade. Então, contrate profissionais especializados nisso para que essa pessoa te ajude no caminho. Ah, eu não tenho dinheiro para contratar. Segue no Instagram. Modela essas Sim. pessoas online, Instagram, YouTube. Porque para toda solução que a gente der, as pessoas arrumarem desculpas, Mar, já está mostrando que ela realmente não quer. Não é verdade? Exatamente. E eu vou até compartilhar uma experiência, acredito. A gente se conheceu agora, acredito que você nem saiba. Mas eu comecei com uma agência de marketing. Eu fui uma agência com mais de 40 clientes ativos e eu decidi fechar essa agência. E todo mundo falava: ai, Marcela, você tá ficando louca. E eu falava: esse não é o meu propósito. Eu não sou uma pessoa de trás das câmeras. E o despertar é o meu propósito, que é a comunicação. E quando eu fiz esse movimento, as pessoas falavam: você tá ficando doida? Porque geralmente a gente fecha algo que tá dando errado. Eu fechei algo que tava dando certo. Mas propósito não se explica, propósito se vive, não tem como. Eu gosto dessa frase, propósito se vive, porque, e pegando até um gancho do que você disse, né? Te chamaram de louca, até dar Sim, certo. Todo mundo, todo ser humano que vai viver pelo seu propósito, ele vai ser taxado de louco. Não quer dizer que ele pode ser, não. Ele vai ser taxado de louco. E às vezes até pelas pessoas que mais nos amam, pelas pessoas que mais próximas estão de nós. E não é porque essas pessoas são más, ou são ruins, ou querem o nosso mal. Pelo contrário, elas querem o nosso bem. Só que como só você enxergou o teu propósito de uma maneira tão poderosa, eles ainda não conseguiram enxergar, você está vendo o resultado aqui dentro. Está implantado aqui dentro o exatamente. resultado. Eles ainda não, mas quando eles verem o resultado, aí você deixa de ser louca e vira exemplo. E é com todo ser humano que decide viver de propósito. É assim. É loucura para uns, é sabedoria para outros. Eu posso usar um argumento da sabedoria milenar da Bíblia? Claro, Vamos lá. O propósito, eu acredito e defendo isso, e está no meu método isso, que o propósito da nossa vida, ele não é físico, ele é espiritual. E se ele é espiritual, ele vem de uma espiritualidade praticada. E para mim, eu, Alex, acredito em Deus e acredito como tudo, o início de tudo, em Deus, que Deus é o criador de todas as coisas e que ele é perfeito, que nele não existe erro, não existe sombra de erro, não existe sombra de dúvida, não existe nem sombra de mal em Deus, porque Deus é bom. E se eu acredito que Deus que criou tudo e ele é o ser espiritual antes de todas as coisas e todas as coisas espirituais vieram dele, eu tenho que acreditar que o propósito é espiritual. E a ciência do desenvolvimento humano ainda me dá uma base disso. Que quando a gente está estudando a pirâmide dos níveis neurológicos, lá na PNL, o topo da pirâmide, que é o que rege toda a base da pirâmide, em algumas literaturas vem escrito espiritual barra propósito. Então, até a ciência do desenvolvimento humano chama o propósito de espiritual. E aí é onde eu faço a junção da ciência do desenvolvimento humano com a sabedoria milenar bíblica, que é o quê? Lá na Bíblia está escrito que Deus, ele confunde os sábios dessa terra com a loucura dele. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso que eu acredito que todo aquele que decide viver pelo seu propósito de vida e do seu propósito de vida vai ser taxado como louco. Porque só nós estamos enxergando a espiritualidade, o grande poder de Deus dentro de nós, que é viver de propósito. sim, e é muito legal que você contando isso, eu fui vivendo um déjà vu. Que quando eu cheguei com a ideia do despertar lá em 2022, eu contava para as pessoas, todo mundo falava, certo. E para mim era tão claro na minha cabeça de que ia dar certo. Aí hoje todo mundo olha e fala, ah, é um fenômeno. Mas não, quando eu
trouxe a ideia inicial, você tá louca, vai dar errado, mas na minha cabeça era tão claro que ia dar certo, só era uma questão de tempo. E é muito doido porque realmente o propósito só a gente enxerga. É difícil fazer com que outras pessoas enxerguem o propósito naquilo que a gente acredita. É muito interno, é algo mais de dentro para fora. E aí, Marta, o desafio, por exemplo, se tem gestores aqui nos assistindo, donos de empresa nos assistindo, e até o pessoal que vai estar lá no dia do despertar, né, dia 27, 28 de setembro, tá certo? Estou falando a data Tá certa? certo. Dia 27 e 28 de setembro, para empresários, empreendedores, né, e pessoas que buscam desenvolver na vida, é importante nós sabermos do que. O propósito só a gente enxerga ele pronto. E esse é o grande desafio de um líder quando tem liderados para ajudá-lo a cumprir o seu propósito. Porque, na verdade, nós nunca conseguiremos viver o nosso propósito sozinho. A gente vai precisar de pessoas para nos ajudar. E esse desafio é de fazer o outro, pelo menos, vislumbrar daquilo que a gente está conseguindo enxergar. E eu aprendo muito com, com o Walt Disney, né? O Walt Disney tinha essa habilidade criativa na mente enorme. Ele sabia tintim por tintim, detalhe por detalhe de como ia ser. Por exemplo, quando terminou a Disney de ser construída, o Walt já tinha morrido. E aí entrevistaram a filha dele, né? Isso está tudo documentado. Entrevistaram a filha dele e perguntaram: como que será que seria a reação do seu pai em ver isso tudo pronto hoje? Aí ela respondeu assim: ele já tinha visto antes. Ele já Então, sabia. Olha, ele cheguei a já arrepiar. sabia. Ele já sabia, ele já tinha visto, porque estava tão claro na mente do Walt o que ele queria construir, que ele conseguiu passar os mínimos detalhes para todos que iam ajudar a construir esse projeto. E aí está o grande desafio de nós gestores. Trazer pessoas, primeiro, que acreditam no nosso propósito, que dentro da empresa nós chamamos do quê? De visão. Acreditam na nossa visão, que é o propósito. Segundo, que eles comprem essa ideia, que eles acreditem tanto que isso passe a ser para eles uma visão de futuro também, que eles consigam se ver vivendo dentro do nosso propósito, realizando os sonhos deles. Alguns Exatamente. empresários hoje em dia, quando eu tenho consultoria com alguns empresários, eu posso dizer que é unanimidade essa reclamação e essa dor de todos. Como está difícil encontrar mão de obra. Sim. É notório, é 100%, é unanimidade, essa é a dor de todos. E de fato, não vou dizer que está fácil, não está fácil, mas sempre foi difícil. Sim. E o que mudou? O que mudou é que antigamente as pessoas estavam pensando no seu sustento próprio, no seu dinheiro somente, em viver a vida que eles enxergavam. Com o advento internet, redes sociais, as pessoas conseguem vislumbrar outros tipos de vida. E, na sua maioria, são influenciados pelos influenciadores a querer viver um outro tipo de vida. Então, quando o empresário oferece um salário que não condiz com aquela vida que aquela pessoa quer viver, ele não quer, ele não aceita, ele vai procurar outras coisas. Até a dor bater nas costas e ele ter que vir e trabalhar por menos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nunca foi tão importante como agora um gestor e um empresário saber colocar o seu propósito, a sua visão no coração dos seus liderados, porque senão eles não ficam. Exatamente. E qual a relação do nosso subconsciente com o nosso propósito? Porque, como eu disse, eu acredito que tudo que é relacionado a propósito é de dentro para fora. Então, tá muito ligado ao nosso subconsciente, à nossa cabeça. Total, total. Fazendo um link com o que eu falei anteriormente, propósito é espiritual. Esse propósito é espiritual, eu preciso desenvolver uma espiritualidade. E a espiritualidade mais poderosa é a espiritualidade regida pelas nossas emoções. Vou tentar explicar de uma forma bem lúdica para ficar fácil para todo mundo entender. Quando nós vamos a uma igreja, a um culto, a uma missa, ao encontro da religião da pessoa que ela vai, o que acontece naquele espaço
todas as religiões movimentam as emoções. Tudo movimenta as emoções. Então, quando movimenta as emoções, nós estamos mais receptivos às coisas espirituais, aos insights, ou em outras religiões, revelações, ou adivinhações. Cada uma vai dar um nome, né? Que eu gosto de usar o nome científico, que são insights que nós temos. E esses insights são vislumbres espirituais, na sua maioria, não na sua totalidade, mas na sua maioria. Nesse momento é onde gerir as minhas emoções me traz a habilidade de direcionar o meu subconsciente. Porque as emoções, elas não são racionais, né? A não ser que eu seja muito desenvolvido no meu racional e na técnica de ser artista, de ser um ator, né? Como, eu vou chorar agora, vou chorar. Cara, racionalmente eu não consigo, vou chorar. Eu preciso fazer uma força emocional, lembrar de alguma coisa que me faça chorar. Ou usar de um artifício, pegar uma cebola e começar a descascar uma cebola, né? Ou como em alguns filmes, passar coisas na boca dos animais para que eles movimentem os lábios, parece que estão falando. Então, quando nós falamos do poder do subconsciente para viver uma vida com propósito, eu estou falando sobre aprender sobre as emoções, autoconhecimento, autogerenciamento das emoções, para que então eu possa estar consciente quando a emoção acontecer. Porque o estar consciente da emoção, mais um exemplo lógico. Muita gente fala assim, eu não sei por que eu tive aquela reação, eu só fiquei bravo, ou só fiquei brava e reagi. Uma pessoa de nível de consciência baixa, ela vai dar esse tipo de resposta. Uma pessoa com nível de consciência alta, de autoconsciência, uma pessoa que está mergulhando no autodesenvolvimento, buscando se conhecer, ela vai falar assim, cara, eu tive aquela reação e eu já identifiquei o motivo. Talvez eu não sei como lidar ainda com esse gatilho emocional. E para quem está nos ouvindo, não conhece esses termos, né? Gatilho emocional, geralmente não, são artifícios na nossa mente, trilhas mentais, coisas na mente que faz a gente ter reações sem pensar. Nossa, é tão difícil às vezes trazer uma palavra técnica para o natural, né? Porque você vai buscando um natural e vem uma outra palavra técnica junto. Mas assim, é porque gatilho para mim é tão simples, né? Pensar no revólver, gatilho, puf, que é um gatilho, né? Eu pensei no revólver. Apertei o gatilho, ele dispara a arma. Então no cérebro é a mesma coisa. Atingiu aquele gatilho, dispara uma reação química, uma reação eletroquímica É dentro algo de que nós. te atinge quase que instantaneamente, que você É ouve ou que você instantâneo. vê. Por exemplo, se alguém é muito fanático em futebol e uma pessoa fala mal do time dele, é rápido, é instintivo aquela pessoa ficar brava. E Sim. quem sabe até sair brigando. Por quê? Tá tão forte o gatilho emocional, da ligação emocional com o time do coração, que se alguém falar mal, é como se estivesse falando mal da mãe. Como se estivesse falando mal do filho. Tem aquela... Sim. Quando eu era mais novo, né, e não faz muito tempo assim não, mas quando eu era mais novo, a gente falava assim, fala mal da minha mãe, mas não fala mal do meu time. Tem gente que fala até isso. Pode xingar minha mãe, mas não xinga Misericórdia. meu time. Tem gente que fala isso. Então, o gatilho nada mais é que isso. Muito rápido, igual o revólver mesmo. Apertei, é muito rápido a explosão da reação. Então, quando nós temos gatilhos, nós aprendemos a gerenciar os nossos gatilhos, a emoção pode até acontecer, a reação do comportamento pode até acontecer, mas eu tenho consciência e eu consigo buscar resolver isso. E aí eu faço a ligação com o propósito. Se o propósito é espiritual e está conectado com as emoções, e as emoções são gerenciadas pelo consciente, mas que está acontecendo dentro do subconsciente, quanto mais autoconhecimento, quanto mais informação do meu inconsciente, do meu subconsciente, quanto mais gestão eu tiver,
mais viver por propósito, ou mais descobrir o propósito para conseguir viver, é o que vai acontecer. Legal. Respondi E de uma maneira clara? respondeu. Respondeu. Inclusive, eu até linkei isso no seu treinamento, no Fênix. Quando eu comecei a querer largar a agência, eu já não comecei com isso claro na minha cabeça. Começou com gatilhos do não querer acordar, do não querer trabalhar, do não querer falar com o cliente. E eu não entendi o porquê que isso acontecia. E aí eu comecei a fazer terapia com PNL, que era uma terapeuta que ela trabalhava exclusivamente com a PNL. E foi aí que virou a chave, que eu entendi que era porque eu não estava vivendo pelo meu propósito. Eu não queria fazer aquilo. Eu estava fazendo porque eu estava ganhando dinheiro. E aí que eu entendi que eu virei essa chave de, tá, agora que eu aprendi a gerenciar essas emoções do não quero trabalhar, não quero fazer, não quero acordar, que eu entendi o porquê que elas estão aqui, agora eu sei que eu preciso viver o meu propósito, senão elas vão continuar aqui. E quando eu fiz o seu treinamento, tudo que você falou, eu falei, caraca, realmente eu entendi qual era o meu propósito. Por mais que eu tive que mudar da água para o vinho, começar tudo de novo, e é muito louco, são emoções que às vezes a gente não sabe o porquê. Por exemplo, tem gente que às vezes acorda, quer CLT e não quer ir trabalhar, não quer ter que pegar ônibus, não quer ter que olhar para a cara do chefe. E na verdade ela só tá fazendo algo da qual ela não está fazendo com alma. Tanto que o Despertar, eu falo que é o Despertar um evento de alma, que é faça com alma, faça o que realmente sua alma deseja. E muitas pessoas ainda não entenderam que isso é muito importante para a felicidade dela, para a satisfação dela no dia a dia. Porque, olha, se tem uma coisa que é terrível é a gente trabalhar odiando o que a gente trabalha. Ou a gente namorar odiando o relacionamento que a gente tem. Ou a gente ter uma relação familiar odiando a relação familiar que a gente tem. A gente precisa aprender a fazer as coisas com alma mesmo. O que a sua alma quer? Uma, olha que coisa importante que você traz nessa live. Preciso viver uma vida com alma. Principalmente nessa nossa geração de inteligência artificial, a nossa geração computacional, tecnológica, nós ficamos muito lógicos, e não colocamos alma. Pelo contrário, às vezes, porque colocamos alma, somos taxados como fracos. Tomar Exatamente. uma decisão com o coração, né? Somos taxados como fracos. E na verdade não é, estamos sendo humanos. É óbvio que precisa ter raciocínio lógico. É óbvio, principalmente para gestores, gestor de pessoas, o gestor da sua casa. Cara, se é o gestor da sua casa, do seu relacionamento, é óbvio que precisa ter um raciocínio lógico. Por exemplo, se eu estou num relacionamento tóxico, eu preciso ter um raciocínio lógico para conseguir dar um passo de terminar aquele relacionamento, porque o meu emocional vai estar preso. Aí o emocional já está cativo. Na empresa, eu sou muito coração, eu estou vendo que o funcionário só está me dando prejuízo. Preciso ser lógico, preciso ser racional. No entanto, não é para separar as coisas. Há um tempo atrás, falava-se muito, né? Eu sou uma coisa no trabalho e na minha casa eu sou outra coisa. Não misturo trabalho com casa, com vida pessoal. E os gestores falavam isso, nos instruíam a isso. Não misture. Até que, graças a Deus, caiu em si que não tem como, é a mesma pessoa, caramba. É a mesma pessoa que está no trabalho, é a mesma que está em casa. Não tem como disfarçar. É a mesma pessoa. O que muda são os comportamentos. Na empresa eu vou ter Sim. comportamento profissional. E na minha casa eu estou mais de boa. Por exemplo, quando eu estou numa palestra, eu estou aqui na live, ou estou no treinamento, cara, eu estou sendo profissional. Eu não vou fazer as piadas costumeiras que eu gosto de fazer, porque eu sou brincalhão. Meu temperamento é sanguíneo. Então eu sou, cara, emotivo, sou brincalhão o tempo todo. Mas ali não, ali eu estou trabalhando. Terminou o treinamento, sentei numa mesa de um restaurante com as pessoas, e não é um momento de mentoria ou hot seat, é um momento de, oh, estou entre amigos, estou entre família, estou entre colegas. Cara, aí vai ser o Alex. Aí não adianta olhar para o Alex e falar assim, nossa, Alex, você falou uma bobeira dessa? E você é tão inteligente. Como é que você fala uma bobeira dessa? Porque eu sou humano, eu estou vivendo aquele momento com a minha alma, eu estou entregue Sim. ali. Então, essa é a diferença que as pessoas precisam entender, né? A Ana Paula escreveu aqui, né? Faça tudo com alma e se torna leve. É muito isso. É muito isso. E para fazer as coisas com alma,
Não precisa ir muito distante. Basta você ser a sua essência. A sua essência. Exatamente. E você faz por gosto. Eu mesma. Tem dias que eu fico até de madrugada aqui fazendo minhas coisas e pra mim não é um peso. Porque eu gosto disso. Eu gosto de ficar pegando as lives e cortando e escutando. Uma vez eu tava editando o Despertar do ano passado, parece que eu tava vivendo o evento. Porque no dia eu fico aérea, né? Enquanto eu tava ali editando, eu tava escutando e pensando, caramba, isso faz muito sentido. Porque quando você faz algo que você realmente gosta, fica tudo mais leve. Não é um peso, não é um fardo, não é uma obrigação. E você vai que você nem sente. Por isso que é tão importante a gente entender o propósito das coisas para que a gente viva realmente com alma. Porque viver uma vida só por obrigação ou viver uma vida só por dinheiro é viver uma vida triste para mim. Eu concordo, porque você está vivendo pelas coisas, não por você, né? Exatamente. Não E aí para você trouxe, alimentar a sua alma. e aí você trouxe também mais um fator importante, né? Eu preciso saber os propósitos das coisas. E realmente, cada coisa tem um propósito. Cada coisa tem um motivo. Se a gente fala que propósito é motivo, cada coisa tem um motivo. E eu penso que é um grande erro o ser humano entender que o propósito daquela coisa é o propósito da vida dele. É um grande erro do ser humano. Que aí volta naquela sua pergunta anterior. Por que é tão difícil as pessoas conhecerem, achar o seu propósito e viver de propósito? Porque acredita que o propósito daquela coisa que ele está vivendo naquele momento, ou seja, uma missão temporária, é a missão da vida dele, não é? Então é muito importante o ser humano fazer esse mergulho para dentro de si. Alex, por que é muito importante? Porque já está comprovado que a pessoa ela pode alcançar o sucesso financeiro, o sucesso na carreira, mas se ela não souber o motivo da sua existência, ela não será feliz. Recentemente, o Will Smith deu uma entrevista. Todo mundo sabe, né, do que aconteceu com o Will Smith lá, com o episódio da esposa dele no Sim, Oscar. E depois disso ele foi se internar, né, para conhecer melhor as suas emoções, para voltar a ser uma pessoa melhor e para não ter mais esses momentos assim em público e porque ele estava tendo esses momentos que ele teve em público, ele estava tendo também no momento de intimidade, ele estava tendo. As pessoas só dão em público o que elas têm intimidade. Ou a boca só fala do que o coração está cheio, né? sim, Então ele entendeu que ele precisava de um tratamento. Ao sair desse tratamento, ele deu uma entrevista que ele disse assim: é muito difícil chegar ao topo da montanha. Se a gente assemelha a subida da montanha, uma jornada de construção de sucesso daquilo que você está fazendo, né? Então, nessa alegoria, é muito difícil chegar ao topo da montanha. Mas mais difícil de chegar ao topo da montanha é entender que lá no topo não está a sua realização pessoal. Porque no sim, topo da montanha está a sua realização profissional, não a pessoal. sim. Porque Nossa, muito forte isso. e aonde que vem a realização pessoal? E é aqui que os meus amigos que não gostam de coaching, eu respeito e entendo, mas eu preciso dizer que é uma frase do coaching, porque o coaching nasceu com a psicologia positiva. A realização pessoal não está na chegada, não está no topo da montanha, está durante a jornada. É viver o agora. O próximo passo eu deixo no próximo passo, é viver esse passo atual. Que passo que eu dei? Aí eu coloco a minha alma agora, no agora. O amanhã a Deus pertence. O passado serve para mim como histórico de consulta. O presente é o agora. Então vamos viver o presente. Ai, que lindo, até arrepiei. E agora uma curiosidade. Quando que você entendeu que você queria ser um mentor de propósito, que você queria ativar o melhor das pessoas? Ó, não foi fácil não, foi na dor. Foi É, na dor. a gente sempre encontra o nosso propósito na dor. Foi na dor, foi uma experiência de quase morte. Eu já vinha ajudando pessoas já desde 2012, 2000, não, antes até 2008, porque eu sempre procurei muita resposta do meu propósito de vida. Então, cada ferramenta nova que eu aprendia para descobrir o meu propósito, eu sempre ensinei as outras pessoas, sempre ajudei as outras pessoas, porque isso é do sanguíneo.
né? O sanguíneo é aquele que lê a capa do livro e a contracapa e sai dando aula. Ele conheceu alguma coisa nova, ele já sai dando aula. Isso é sanguíneo. Então, eu aprendi, né, as 5 formas de aprendizado. A forma mais poderosa de aprendizado é quando você ensina o outro. Então, como eu aprendi isso, que eu comecei a dar aula na minha vida, eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei dando aula de informática, eu tinha 15 anos de idade. Então, eu aprendi que para aumentar o meu nível de aprendizado, eu tinha que ensinar. Então, quando eu comecei a descobrir ferramentas de autoconhecimento, eu já saía ensinando as pessoas. Então, eu sempre gostei de ajudar. E sempre ajudei, muito de forma social, de forma altruísta, sem cobrar nada, porque não era o meu ganha-pão. Mas em 2021, eu já tinha o meu método TCV, que significa Propósito Central de Vida, é um acrônimo. Eu tinha esse método para ajudar as pessoas a ter um mergulho para dentro, um autoconhecimento, para descobrir o seu propósito de vida. Ele só não tinha nome, o método, e só não estava escrito, mas eu tinha ele de forma empírica. Toda vez que eu ia atender alguém, eu seguia os mesmos passos. E fiz isso na pandemia. Na pandemia, um aplicativo que estourou na pandemia para iPhone, né, foi Gente, nossa, me fugiu o nome agora do aplicativo. Mas foi um aplicativo que explodiu para Clubhouse, lembrei. Clubhouse. Ele explodiu só para aparelhos iPhone. Era um aplicativo só para iPhone na pandemia, onde as pessoas entravam e tinham diversas salas de bate-papo, só que não era bate-papo geral, tinha sempre um speaker principal, né, e moderadores, então uma pessoa falava e outras pessoas moderavam, e você podia pedir autorização para subir para o palco e se transformar num speaker também, e falar, e moderando, etc, etc. Esse aplicativo bombou, e eu sentia dentro de mim, como a Ana Paula escreveu agora há pouco, né? Quando a gente tem um propósito, ele queima dentro de nós. Eu sentia dentro de mim queimando. Eu falei, cara, não dá para ficar só como espectador. Eu preciso ajudar, eu preciso falar alguma coisa. E eu saí criando diversas salas, né? Para falar sobre dinheiro, investimento, religião, espiritualidade. Mas quando eu criei a sala do propósito, eu falei, é isso. Criei a É sala do aqui que eu me propósito. encontrei. E aí eu criei essa sala do propósito e muitas pessoas se conectaram comigo de uma forma muito rápida. E as pessoas vinham para querer descobrir o propósito dela. Na pandemia, muita gente perdida. Então, eu consegui ajudar muitas pessoas naquela época. E diversos depoimentos a gente tinha ali ao vivo. A pessoa pedia para falar e falava, olha, eu estava pensando em suicídio, mas depois de participar dessa sala hoje, eu descobri que a minha vida tem um poder enorme, que o que eu estou passando, sabe? Diversos depoimentos. Então a gente ajudou bastante a saúde mental do povo na época da pandemia. E eu, beleza, legal, né? Tô vivendo meu propósito, legal, tal. Acabou a pandemia, vamos voltar, todo mundo voltando pro tal do novo normal. E aí, a hora que acabou a pandemia, vixe, pelo menos eu não aguentava mais ficar dentro de casa, trancado. E na pandemia mesmo, na hora que eu fiquei sabendo que ia liberar, a gente já saiu, comprei uma passagem de viagem, né? Passagem aérea para mim, para o meu filho e para minha ex-esposa. E vamos para praia, e vamos curtir isso e tal, e tarará. No último dia da praia, teoricamente, o último mergulho, era para ser o último mergulho no mar. Dia de Natal, 25 de dezembro de 2021, já pronto para sair do mar, ir para casa, tomar banho, pegar as malas e ir para o aeroporto no outro dia. O Alex leva um tombo, um capote, um caixote da onda, bate a nuca no fundo do mar, vem mais 2 ondas, faz efeito centrífugo e me torce inteiro. E aí eu tive 6 fraturas de vértebra, 2 na cervical, 2 na torácica e 2 na lombar, e mais 12 pré-hérnias. E mais 12 pré-hérnias. Saí arrastado da água, hospital e tal, etc. Quando tudo isso aconteceu, eu fiquei no corredor para ser atendido, no corredor do hospital imobilizado. Eu acho que eu fiquei umas 8 horas no corredor do hospital travado, porque o hospital estava lotado, travado ali para ser atendido. E aí saía, fazia um exame, voltava, ficava no corredor. E sozinho, porque era época de pandemia ainda, né? Tava só liberando. Então, nem meu filho, nem minha ex-esposa podia entrar no corredor para vir falar comigo. E eu sozinho, então eu tive muito tempo para pensar na vida e conversar com Deus.
E aí eu falei com Deus, falei, Deus, e aí? Que é isso? Por que isso aconteceu? Né? Foi um E chacoalhão. quando veio o profissional que fez os primeiros exames, chegou em mim, ele chegou em mim depois que eu fiz essa oração. Chegou em mim, bateu, tocou no meu ombro e falou assim: olha, agradece a Deus, porque você está vivo. Aí eu entendi de novo, que já foi uma resposta da minha oração. Então eu saí nessas perguntas, né? Perguntando para Deus o porquê. E aí a resposta de Deus foi muito clara. Que o rumo que a minha vida estava tomando não era o rumo que ele gostaria que eu vivesse. Eu precisava expandir o que eu já estava fazendo de uma forma empírica e paulatinamente, né, grão a grão, eu precisava escalar isso. E como escalar uma ideia, um propósito? Empresa. Quando você tem uma ideia e você tem um propósito que sara a dor de alguém, você precisa transformar isso no negócio, que aí você consegue escalar. Então foi onde eu escrevi o livro, Propósito Central de Vida, depois desse acidente. Por quê? Era um acidente que era para eu ter morrido ou ficado paraplégico. Graças a Deus eu não morri e nem fiquei paraplégico. Então foi realmente uma dor de um chacoalhar e falou assim: bora viver o propósito agora? Bora levar essa transformação que você está fazendo de forma pequena, mas escalável? Bora viver isso? Caraca. Então foi assim. Eu tô impactada. Não sabia dessa história e é muito forte. É, é bem isso. E diante disso, o que que a gente pode esperar que você vai levar para o Despertar 2025? Você que viveu tantas coisas, trabalha despertando, ativando propósitos e descobriu o seu propósito de uma forma tão dolorosa, mas ao mesmo tempo maluca, que a partir dali você realmente quis viver uma nova vida. O que que a gente pode esperar de você no Despertar 2025? Mas eu, como eu disse, eu sou um apaixonado por vidas e apaixonado em levar as pessoas para o próximo nível. Então, o que eu faço é para evitar que as pessoas morram uma vida sem deixar legado e para evitar que essas pessoas precisem chegar ao extremo para decidir mudar e viver de propósito. Então, o que as pessoas podem esperar da minha entrega lá dentro? Primeiro, todo o meu coração e toda a minha alma. Eu vou dar o meu 100% no momento que eu estiver ali no palco. E segundo, a ferramenta que eu vou usar para ajudar essas pessoas a despertar é uma ferramenta que vai atingir emocional, subconsciente, consciente e espiritual. Então elas podem ir com muita expectativa porque a gente vai viver ali, porque vai ser algo transformador. E se você pudesse deixar uma frase para quem ainda está na dúvida se vai participar do Despertar 2025, qual frase você deixaria? Qual lição? Qual conselho? Vou dar uma frase de brincadeira e depois eu falo uma coisa mais séria. De brincadeira qual é a frase de brincadeira? Se você não for, só você não vai. Perdeu, Playboy. E Gostei, gostei, vou usar. agora uma forma mais formal, intelectual e adulta, é importante que você, que ainda não decidiu estar ali no evento ou despertar, é importante que você se faça a seguinte pergunta: a minha vida está do jeito que eu quero? Se a resposta dessa pergunta for não, compra teu ingresso. Aproveita as oportunidades. Porque oportunidades são igual a cavalo selado. Às vezes passa só uma vez na nossa frente. Muito bom, é exatamente isso. E para a gente encerrar com chave de ouro a nossa live, para quem acompanhou a nossa live aqui ao vivo e para quem vai assistir depois, você tem um cupom especial que é o Alex20, 20% de desconto. E quem comprar com o seu cupom vai ganhar também uma condição especial que é o seu livro, O Mestre das Emoções. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Eu vi que você é o autor. Qual que é o propósito desse livro? O propósito desse livro é ajudar as pessoas a aprender, conhecer os seus temperamentos, porque conhecendo os seus temperamentos, a gente descobre os nossos comportamentos padrões, ou seja, o nosso modus operandi,
A gente descobre o que é de fato que a gente sempre vai ter, sempre vai fazer na vida. Com isso, eu consigo ter consciência para fazer o gerenciamento das minhas emoções e dos meus comportamentos. Por isso que o nome se chama Mestre das Emoções. E aprendendo sobre nós, automaticamente a gente aprende sobre o outro. Esse é um conteúdo que eu coloquei com muito carinho nesse livro, que é um conteúdo que é o conteúdo mais antigo que eu ensino. Desde 2008, quando eu aprendi esse conteúdo, eu já saí ensinando e pude ajudar centenas de pessoas a melhorar a sua vida, a melhorar seu relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, cônjuges, no trabalho. É um conhecimento muito poderoso. Perfeito. Alex, muito obrigada pelo seu sim. O seu sim para o Despertar 2025 é muito importante para mim. Como eu disse, o Despertar é meu propósito e todo mundo que dá o seu sim para mim é extremamente importante. Que seja realmente um transbordo de conhecimento, de vidas, de propósito. E muito obrigada pelo seu sim. Foi muito importante ter aqui hoje. Omar, eu quero agradecer o privilégio desse convite, o privilégio da sua presença, o privilégio da sua vida e agradecer porque você decidiu viver o seu propósito. Isso conecta vidas e é por isso que nos conectou, porque pessoas que vivem de propósito e com propósito se encontram e caminham juntos. E para mim é um privilégio poder participar do seu propósito e ajudar as pessoas. Tá bom? É, quase que você me fez chorar agora. Alex, muito obrigada. Uma boa semana para você e para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado, gente. Beijo no coração e o eba, compra seu ingresso logo.